Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Zé Costa. Economia sem enrolação. É o seguinte, você tá comprando coisa pra cacete da China, que eu sei. Uma coisinha aqui, outra ali. Ah, Charlão, eu não compro da China, compro do Mercado Livre. Ok. Mas você anda comprando online bastante. Essa é uma tendência. Já vinha acontecendo, durante a pandemia explodiu, depois diminuiu um pouco, agora tá voltando. Muitas empresas brasileiras, como as americanas, a Via, Magalu, sentiram muito. Tá vindo muita coisa de fora. E o que isso importa para você? Você pode até investir em algumas empresas de Mercado Livre, mas ok. Mas isso causa uma mudança logística. As empresas precisam de galpões próximos das grandes capitais, próximos da entrega. A gente já falou isso aqui várias vezes, do last mile, uma porrada de coisa. Só que tem um impacto muito grande numa área da economia. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Os fundos imobiliários podem se beneficiar desse movimento nos próximos 5 a 10 anos. Então eu vou mostrar aqui para vocês o porquê isso vai acontecer e também falar sobre alguns fundos imobiliários. Quem não ficar até o final do vídeo é louco, eu vou tentar correr, fazer só um resuminho de cada fundo imobiliário, depois se você quiser investir, você vai estudar. Nada do que eu digo aqui é uma recomendação. Combinado? Mas antes de eu falar sobre tudo isso, eu te peço duas coisas. Se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho. Anda, se inscreve aí, vai. Se inscreve aí. Apertou? Beleza. E também me diga nos comentários a seguinte questão. Você tem algum fundo imobiliário de logística na carteira? Me diga aí nos comentários os fundos mais citados, eu prometo um vídeo aqui. Lembrando que eu tenho um podcast todos os dias no Spotify com menos de 10 minutos. Você escuta lá para saber tudo o que você precisa. Bom, não preciso aqui ficar explicando muito sobre os fundos imobiliários. O IFIX disparou esse ano, estamos aí nas máximas, o mercado está muito bacana. Ah, Charla, mas eu estou perdendo dinheiro num fundo aqui, no outro ali. Quem investiu errado. Óbvio que num rol de 10 a 15 fundos você vai ter na carteira, um pode dar um probleminha. Agora, se o fundo cai 80%, 70%, tinha alguma coisa errada lá dentro. Mas pode acontecer também, só que tinha gente com um fundo na carteira e esse fundo caiu 60%. Isso é culpa do fundo ou da pessoa? Você tem que fazer um meia-culpa, senão você não vai mudar. Pô, eu perdi dinheiro na OGX, perdi dinheiro com day trade, perdi dinheiro com opções no início dos anos 2000. Na época até culpava o mercado, né? Eu pensava nesse negócio de sardinha, de não sei o quê. Tipo, existem os tubarões e as sardinhas, o mercado sempre prejudica o pequeno investidor. É muito melhor você culpar o mercado que você fala, caralho, meu irmão, fiz uma merda federal, agora eu aprendi, não vou fazer de novo. Então não façam de novo. Quem perdeu dinheiro em um fundo imobiliário porque tinha um, não faça isso de novo. E tá aqui, saiu uma matéria, fundos imobiliários de logística, Shein, Shopee e AliExpress podem deixar o que está bom ainda melhor. Então a matéria fala que o mercado já está bom, realmente está, quem tem fundo de logística não está reclamando, mas o mercado pode melhorar, porque essas empresas estão aumentando os seus depósitos, melhorando a logística, empresas brasileiras vão ter que concorrer e a Selic vai cair. Então, uma série de coisas positivas acontecendo. A gente que está aqui vencendo uma porrada de confusão há muito tempo em alguns mercados, nesse aqui a coisa pode dar bacana. E ainda tem esse processo do remessa conforme do governo. Então, Amazon e Shopee já formalizaram um pedido de adesão ao programa da Receita e a Shein também. Com isso, mais de 80% das empresas, eu falei isso no meu podcast, quem escutou já sabe, mais de 80% das empresas que vendem em grandes volumes já estão cadastradas no governo. Chegaram 123 milhões de encomendas no Brasil entre janeiro e junho de 2023. 123 milhões. Onde é que coloca essa merda para depois poder distribuir? Tem que colocar, tem que alocar. Isso pode puxar o mercado. Ok, mas quais fundos vão se beneficiar? Difícil falar. Os fundos com boa localização. Isso a gente sabe. Então o que eu fiz? Para falar um pouco sobre fundos de logística, eu entrei lá no Clube FI, não tenho participação com ele, jabá, nada disso, mas é que eu uso muito a plataforma. Entrei lá no Clube FI e peguei os maiores fundos de logística do Brasil, por tamanho, por valor,
por valor patrimonial. E vou falar aqui sobre 8 fundos. Está aqui a lista, essa é a lista dos maiores fundos de logística do setor. Os maiores podem se beneficiar, mas os menores também. HGLG, XPLG, BTLG, tem vários fundos bacanas aqui, tá? Quais fundos que eu tirei, que eu não vou falar? Os fundos que eu já falei num outro vídeo recente, que eu gravei 8 FIIs para setembro. Ali eu falei sobre alguns fundos de logística. Então, combinado? Eu vou falar aqui sobre 8 fundos. Deveria ficar até o final, mas eu tirei alguns que eu já falei para não ficar repetitivo, você poder conhecer novos fundos. Não ficar aí sempre os mesmos 3 fundos estão fudendo a tua carteira. Então vamos lá, vou falar sobre alguns fundos de logística, começando pelo maior, HGLG, é o maior em valor patrimonial. Muitos cotistas, cerca de 400 mil cotistas, mais de 5 bilhões de reais, tem uma certa vacância. Olha que bacana, por que ele é tão grande? Olha quantos ativos aqui, olha quantos ativos distribuídos. Esse aqui é um ponto bacana. E outra questão é que ele não tem uma concentração absurda em um determinado local. Local no sentido de um galpão, por exemplo, com um inquilino com 50%. Vocês estão vendo aqui que a maior parte está em 10,13%, um locatário. Depois a gente tem que olhar também que ele pagou um yield bom nos últimos 12 meses, 9,09%, mas o yield no último mês foi de 0,68%. Repetindo, no exato momento que eu estou gravando esse vídeo, para mim, no quesito yield, olha várias coisas, cotista, liquidez, no quesito yield, neste momento, 0,70 eu ainda estou de olho. 0,68, 69, 70, 0,50 vai se ferrar, a não ser que o fundo tenha um potencial muito grande, tá? Próximo fundo, XPLG11, também enorme, mais de 300 mil cotistas, uma vacância pequena. Ele vai ter um tamanho menor do que o HGLG, mas também é muito interessante ter uma distribuição maior por estados e não tem uma concentração tão grande. A gente vê aqui 14% na Leroy, depois 10% na Via Varejo, 8% na B2W. A gente pode até ficar meio encucado, porra, então 18% estão em Via e B2W, duas empresas com problema? Sim, mas mesmo assim também não é nenhum absurdo. Pagou um yield de 0,68 no último mês, igualzinho do HGLG, e quase 8% nos últimos 12 meses. Então, o cara que está pensando em montar uma carteirinha de fundos imobiliários maior, que é 4, 5 fundos de logística, eu já falei aqui sobre 2, que estão pagando aí 8 a 9% nos últimos 12 meses, são gigantes, muitos imóveis, bons inquilinos. Cara, aí você vai investir, vai recebendo dividendo, vai reinvestindo, vai trabalhar mais, vai se virar, meu irmão, para arrumar dinheiro para investir mais ainda. Não mexe nos seus investimentos, continua aportando e aí você vai crescendo. Próximo fundo, LVBI11, um fundo que pouca gente conhece, o VBI Logístico, possui menos de 100 mil cotistas, mas com o tempo eu acho que isso pode ir aumentando, não tem vacância, são diversos imóveis, olha só, distribuídos, com um ponto interessante. Eu coloquei uma seta aqui nesse alocação por região. Então, 41% dos imóveis estão num raio 30 de São Paulo, próximos da entrega. Depois, nós temos aqui 9% na região metropolitana de Curitiba. E tem região metropolitana de Belo Horizonte, região metropolitana de Salvador. É o que eu falei para vocês. Nesse momento, se eu sou um site que precisa entregar, eu quero estar onde? Se eu preciso entregar no sul, em Curitiba, na região metropolitana. Minha vanzinha vai sair todo dia para entregar. Então, bons imóveis, com certeza vão se beneficiar de um crescimento desse segmento. Em relação a pagamentos, está um pouquinho abaixo daqueles outros fundos, 0,67% no último mês e quase 8% nos últimos 12 meses. Esses yields estão pequenos, 0,60 e pouco, 0,70, porque as cotas já subiram muito. Muita cota aqui subiu 5, 10, 15% já nos últimos 12 meses. E aí o yield proporcional cai. Quando que isso vai voltar a subir um pouco?
quando nós tivemos os reajustes dos aluguéis. Então, cara, fundo imobiliário tem que ter paciência. Você vai tendo paciência, tua carteira fica gigante. Depois nós temos o HSLG11, o HSI Logística. Tem um portfólio diversificado, vacância zero. Olhando esse portfólio que eu falei, o que incomoda muito é isso daqui. Temos para a Via, que é a Via Varejo, a Casas Bahia, que está passando dificuldades sérias, 40,2%. Então é muita coisa. Se a Via parar de pagar, não, mas vai discutir, tem multa, contrato atípico, eu não sei, nem sei como é esse contrato exatamente, mas se ela parar de pagar, vai dar um tombo grande. Por quê? Porque 40% em cima de um locatário. Agora, também, rapidamente, em 6 meses a 1 ano, esse fundo pode locar para outra pessoa esse imóvel, tá? Mas 40% é muito. Eu acho que acima de 20%, 25%, dá para você ter o fundo, mas você tem que estar ciente que pode dar um problema. E outra coisa, não tem um fundo imobiliário com muita concentração em cima de um inquilino se você não tem uma carteira diversificada. Então, quando que você poderia incluir um fundo desse numa carteira? Porra, quando você tem 10 a 15 fundos, que aí se der problema nele vai ser um percentual pequeno. Agora, vou ter só esse fundo porque paga bem. Vai se ferrar se der problema, depois não reclama. Ele tem como destaque aqui essa questão do last mile, aquilo que eu venho repetindo com vocês, 100% dos ativos num raio máximo de 30 quilômetros da capital, isso é super importante, e o yield dele está um pouquinho acima daqueles outros que eu falei. No último mês pagou 0,77% e nos últimos 12 meses 9%. Fundo bacana, estou de olho nele. Depois nós temos o GGRC11, eu falo muito dele aqui no canal. É um fundo que ele tem parte logística e parte industrial. Eu acho isso super interessante, já explico melhor para vocês. Estão com uma certa expansão, não quer dizer que ele também não possa vender um imóvel, depois a gente vai falar sobre a venda do imóvel. Isso aqui pega lojas americanas, até coloquei uma seta vermelha. Ele tem imóvel alugado para lojas americanas, deu problema lá atrás, o preço da cota caiu, eu aproveitei para comprar mais. E esse é o ponto, o ramo de atividade que eu falei para vocês. Parte industrial e parte logística. O que quer dizer isso? Eles têm tanto galpão com indústria funcionando, fabricando coisa, quanto galpão para a área logística, para distribuição de produtos. Qual outro fundo que tem parte industrial? O FIB11, que é lá em Joinville, que fica dentro do Perini Business Park. Esse fundo também tem parte industrial. Tem tempo que eu não falo dele, acho que eu posso até depois falar um pouquinho. Ele também tem uma parte logística e industrial, porque tem gente lá dentro que produz coisas, tem gente que distribui, eu conheço bem. Já gravei vídeo lá dentro, inclusive, um vídeo antigo, está desatualizado. Nos últimos 12 meses pagou mais de 10% de dividendos, de yield, e no último mês 0,81% eu consegui pegar esse fundo com preço bom, GGRC11. Depois nós temos um fundo que mudou de nome, muita gente não está reconhecendo, é o TRBL11. Quem é o TRBL11? O antigo SDIL11. Ele também tem a mesma estratégia do last mile, imóveis próximos das capitais. São poucos imóveis, a situação está piorando. Ele tem 5 ativos com 16 inquilinos. São Paulo, Rio e Minas, uma puta localização. Qual o problema? 2 ativos aqui estão sendo alienados, vendidos. E aí, como é que vai ficar o fundo? Tem que ver o que vai acontecer. Esse é o problema. Porra, eu tava super satisfeito, pagando direitinho, subindo. Porra, os caras estão vendendo. Mas, vou colocar de novo aí na tela, o ponto importante aqui é que teve um acréscimo no valor. Então, eles conseguiram vender por um valor acima do valor de aquisição. O que é óbvio, mas nem sempre acontece. E isso vai dar um ganho de capital muito bom pro fundo. Então, eu fiquei puto que estão vendendo. Mas tem ganho de capital. Agora, o que vai fazer com o dinheiro? Vai captar mais dinheiro para comprar mais imóveis? O que eles vão fazer? Então, eu estava satisfeito. Agora, coloquei uma flag, um alerta, e vamos acompanhar daqui para frente, tá? Mas eu sigo comprado lá na carteira do canal com ele. Em termos de rentabilidade, pagou 0,72 no último mês, dentro do patamar aceitável hoje para mim.
e quase 10% nos últimos 12 meses. Estamos quase chegando no fim, galera. Depois nós temos o RBRL11, é um fundo com 5 ativos distribuídos entre São Paulo e Minas, vacância de 7%. Ponto interessante, Mercado Livre como locatário, 36,5%. Porra, é uma boa empresa? É. Mas não existem empresas à prova de problemas. Olha as americanas aí. Se há um ano alguém dissesse a Americana vai quebrar assim, todo mundo ia pensar, pô, mas será? Não sei se vai quebrar. Os 3 caras mais ricos do Brasil são donos. Se quebrar, eles fazem um Pix lá e não fizeram. Sumiram da parada. Até agora ninguém sabe quem vai pagar essa conta. Então, Mercado Livre é um bom inquilino? Eu acredito que sim. Mas não quer dizer que não possa dar problema. Então, para ter um fundo desse, eu teria que ter vários fundos na carteira. Colocando de novo aí na tela, então vocês estão vendo 36,5% Mercado Livre, depois tem IBM, FedEx, Caoa, porra, bons inquilinos, um negócio bacana. 49% Minas e 51% São Paulo, é um fundo pequeno ainda com 12 mil cotistas. E a rentabilidade? Interessante, 0,77% no último mês e 8,3% nos últimos 12 meses. O último fundo da nossa listinha aqui é o XPIN11, não que seja o último menos importante. Ele é da XP, possui mais de 40 mil cotistas, tem uma certa vacância. Quando a gente olha por dentro dele, quem são os locatários? Centauro, Smart, Natural On, Polishop, Aqualimp, 17% comércio varejista, 17% automotivo, tem a parte de tecnologia, alimentos, logística, então bem diversificado aqui, eu não estou vendo nenhum grande problema como o do Mercado Livre, 36%, o outro fundo 40% para via varejo. Cuidado com concentração, pessoal. Tanto dentro da carteira tendo 1, 2, 3 fundos só, eu acho muito risco, tem que ter mais de 5, e cuidado com o que tem dentro do fundo, tá? O portfólio dele é basicamente o de todos os fundos que eu falei aqui. São imóveis, no caso desse 96% imóveis, e esse fundo tem mais contratos típicos do que atípicos. Eu prefiro contratos atípicos. Em termos de rentabilidade, 0,8% no último mês e quase 9% nos últimos 12 meses. Charlão, e se eu quisesse montar uma carteira, vamos montar uma carteirinha com esses fundos, quanto daria? Bom, você gastaria menos de R$1.000 para comprar esses 8 fundos e receberia já dividendos todos os meses que você poderia reinvestir. Inclusive, além de reinvestir, você poderia pegar o dinheiro e entrar logo na minha comunidade. Tem curso de investimento no exterior, para como você viajar de graça acumulando e dobrando as suas milhas, aproveitar que está tudo em crise aí e viajar de graça. Tem material sobre imposto de renda e nós teremos material sobre fundos imobiliários, tá? O valor é ridículo. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário. Você saia do vídeo e vá lá ver. Eu duvido que você não entre quando você olhar o valor. É um valor só para ter acesso o ano inteiro, tá? Mas voltando na tela, olha só, galera, tem cotas baratas, menos de R$1.000, não tem por que você não investir em fundos imobiliários e não começar logo. Então, pelo amor de Deus, comece. Eu tenho esse vídeo, tem os 8 fundos que eu falei na semana passada, eu vou colocar nos cards aqui. O mais importante é você começar. Você vai fazer merda, vai fazer cagada, vai ficar puto, aí você vai aprender, daqui a 5, 10 anos, você vai estar ganhando muito dinheiro. Então é isso, falei sobre 8 fundos e por que eu tô de olho ainda. Tem uns 2 fundos que eu achei interessante aqui. Antes, embora, eu te peço 2 coisas. Se inscreva no YouTube batendo no sininho e me diga aí nos comentários o seguinte: você tem algum fundo imobiliário de logística? Os fundos mais citados, eu prometo vídeo aqui no canal. E se gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho, até a próxima.